As palavras de Jesus sempre foram fonte de transformação, cura e esperança. No entanto, existe um versículo poderoso que não está na Bíblia, como a conhecemos hoje. Este antigo texto surgiu de um manuscrito oculto por séculos e redescoberto por acaso em uma caverna egípcia. O que você está prestes a conhecer gerou intensos debates e inspirou corações em busca de maior profundidade espiritual. Prepare-se para uma jornada de descobertas que pode transformar a maneira como você enxerga o reino de Deus e o poder oculto dentro de você. Por volta do meio do primeiro milênio, alguns escritos foram selados e guardados em jarros de barro. Diversos livros foram excluídos da lista oficial das Escrituras, pois havia quem desejasse destruí-los. Em uma região remota do Egito, um simples pastor aventurou-se em cavernas profundas à procura de uma ovelha perdida. Dentro dessa caverna, ele encontrou fragmentos cobertos pela poeira de muitos séculos, mas a essência das palavras permaneceu intacta. Esses textos ficaram conhecidos como os Evangelhos Gnósticos, e entre eles estava um raro tesouro, o Evangelho de Tomé. Esse manuscrito, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, traz palavras que estudiosos acreditam ressoar com os ensinamentos primitivos de Jesus, iluminando verdades essenciais. A ideia de um texto oculto intriga e desperta curiosidade. Será possível que esses escritos tragam ensinamentos profundos e genuínos de Cristo? Essa questão motivou historiadores e teólogos a examinarem cada linha do Evangelho de Tomé, comparando-o com os versículos reconhecidos da Bíblia. Embora não faça parte dos 66 livros oficialmente adotados, seu conteúdo convida a uma reflexão sincera, baseada em princípios que nos remetem à essência do cristianismo. A frase que abre o Evangelho de Tomé chama poderosamente a atenção. Quem encontrar o significado destas palavras não provará a morte. Este aviso parece ecoar o anseio humano pela vida eterna. Em João, capítulo 11, Jesus diz a Marta que quem nele crê jamais morrerá. Será que essa afirmação de Tomé é uma confirmação do que já aparece nos evangelhos canônicos? Afinal, Jesus não falava apenas da morte física, mas também de uma morte espiritual, marcada pela separação de Deus. Compreender profundamente as palavras de Cristo pode significar encontrar a chave para transcender o vazio existencial. Você já se perguntou se está vivendo a vida que o Pai lhe ofereceu em sua plenitude? É nessa perspectiva que, ao alertar sobre a morte, Jesus nos desperta para refletirmos sobre o verdadeiro significado de viver. Em Lucas, capítulo 17, o Mestre aponta que o reino de Deus está dentro de nós. Talvez essa descoberta do significado seja uma forma de libertação, para que, ao compreender sua mensagem, a alma entre em intensa comunhão com a fonte da vida. O texto do Evangelho de Tomé revela outro versículo intrigante. Quando você encontrar, ficará perturbado. Estando perturbado, se maravilhará e reinará sobre tudo. A princípio, a perturbação parece negativa, mas pode ser o despertar da alma para uma verdade antes ignorada. Quantas vezes uma descoberta chocante nos abala, tira-nos da zona de conforto e nos leva a ver a realidade com novos olhos. Esse sentido de admiração é semelhante ao que os discípulos experimentaram ao testemunhar milagres. O espanto inicial, seguido pela percepção do poder divino, transformava o medo em fé. Ao permitir esse processo, o coração encontra força para superar limitações humanas. Reinar sobre tudo significa reconhecer que Deus é soberano e que somos chamados a participar de sua obra criativa. Você já pensou em como isso se aplica à sua vida? Muitas vezes, mudanças significativas começam com inquietação e dúvida. É nesse momento de questionamento que surge o desejo de saber mais e de mergulhar na busca por respostas. Permita-se sentir essa perturbação construtiva e então deixe-se maravilhar pela revelação que o Pai tem para você. O terceiro ponto-chave afirma:
Se aqueles que o guiam disserem, olhe, o reino está no céu, então as aves do céu o precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes o precederão. O reino, porém, está dentro de você e fora de você. Essa passagem ilumina um ensinamento que ressoa nos evangelhos oficiais. Em Lucas, capítulo 17, Jesus declara que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino está dentro de nós. Não se trata de buscar um lugar distante, mas de reconhecer a presença divina que permeia nosso ser e o ambiente ao nosso redor. Em Mateus, capítulo 5, Jesus afirma, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Talvez a capacidade de enxergar o reino esteja ligada à pureza interior. Você já refletiu sobre como as distrações externas podem obscurecer a presença de Deus que habita dentro de você? No versículo 113 do Evangelho de Tomé, os discípulos perguntam quando o reino viria. Jesus responde que ele já está espalhado sobre a terra, mas as pessoas não o veem. Essa é uma convocação à sensibilidade espiritual. Talvez, ao silenciar a mente e orar sinceramente, possamos perceber que o reino não é um evento futuro, mas uma realidade presente e acessível a todos. Por que tantas vezes não enxergamos o reino se ele já está diante de nós? Em Mateus, capítulo 13, Jesus diz, bem-aventurados os olhos que veem. Isso sugere que, para enxergar, precisamos de uma disposição espiritual. O versículo do Evangelho de Tomé reforça que o reino já está na terra, mas os homens não o percebem. Essa cegueira espiritual pode vir do orgulho, da distração ou até do apego a crenças limitantes. Em momentos difíceis, muitas vezes buscamos sinais milagrosos para provar que Deus está presente. Contudo, a Bíblia ensina que o Pai já se manifesta em cada amanhecer, em cada vida transformada, em cada gesto de amor. Talvez seja suficiente olhar ao redor e perceber. Em Mateus, capítulo 6, Jesus nos convida a observar os lírios do campo, que não tecem nem fiam, e mesmo assim Deus cuida deles. Quanto mais Ele cuidará de nós. Precisamos desenvolver sensibilidade para notar as ações de Deus em nossa rotina. Essa busca consciente nos aproxima do que Jesus chamou de reino. No livro de Oséias, capítulo 4, está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando não reconhecemos a grandeza que nos rodeia, perdemos a oportunidade de experimentar a presença divina em nosso dia a dia. No Evangelho de Tomé, encontramos a parábola de um homem que possuía um campo com um tesouro escondido. Ele não sabia do valor daquele lugar. Após sua morte, o filho herdou a terra, mas também não tinha ideia de sua riqueza e a vendeu. O novo proprietário, ao trabalhar o campo, finalmente descobriu a fortuna escondida. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus, capítulo 13, sobre o reino de Deus ser como um tesouro oculto no campo. Quantas vezes vivemos sem reconhecer nosso próprio valor e potencial? A falta de conhecimento sobre quem somos pode nos levar a perder grandes bênçãos. Você já se sentiu sem direção, sem perceber que há um chamado divino dentro de você, aguardando para ser revelado? Em Oséias, capítulo 4, o alerta, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ressoa nessa história. Nosso maior erro pode ser ignorar a essência que Deus colocou em nós. Ao compreender esse tesouro interior, descobrimos a presença do reino. Não é apenas uma riqueza espiritual, mas uma transformação de vida que gera paz, amor e propósito. No verso final do mesmo trecho, Jesus afirma, se quando vierem a conhecer a si mesmos, vocês serão conhecidos e entenderão que são filhos do Pai vivo. Mas, se não conhecerem a si mesmos, estarão em pobreza, e vocês serão essa pobreza. Essa declaração é uma das mais profundas do Evangelho de Tomé, pois vincula a identidade humana à origem divina. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus enfatiza,
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta pode ser a compreensão de nossa natureza espiritual e de nossa filiação divina. Sem esse conhecimento, sofremos com a miséria de uma vida sem sentido. Você já se sentiu desconectado, vazio ou cheio de dúvidas sobre quem realmente é? Conhecer a si mesmo é um processo contínuo que exige humildade e disposição para enfrentar tanto nossas forças quanto nossas fraquezas. Em Provérbios, capítulo 11, lemos: "Com os humildes está a sabedoria." Ao abandonar o orgulho e buscar a verdade interior, encontramos o Pai vivo. Assim, passamos a viver com mais confiança, propósito e plena consciência de que fazemos parte de algo muito maior. Quando Jesus fala sobre estar em pobreza por não nos conhecermos, ele não se refere apenas à falta material, mas a uma pobreza de espírito, uma perda de identidade que nos aprisiona. Sem entender nossa verdadeira natureza, ficamos à mercê de filosofias vazias e tentamos preencher o vazio da alma com conquistas temporárias. Isso é um alerta de Jesus em Mateus capítulo 7, quando diz que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino. Isso sugere que a transformação não depende apenas de palavras, mas de uma verdadeira mudança interior. Não saber quem somos nos faz esquecer quem Deus é. Isso leva a uma vida cheia de ansiedades e insatisfações. Quantas vezes você já se frustrou tentando se encaixar em padrões ou buscando aprovação social? Isso pode nos afastar de quem realmente somos. A Bíblia ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de criatividade, amor e potencial para refletir sua glória. Ignorar essa verdade nos coloca em profunda pobreza espiritual. Jesus afirmou que nada permanecerá oculto para sempre e que a verdade será revelada. Esse princípio aparece em Marcos capítulo 4, quando ele diz: "Nada está escondido que não será revelado." Muitas pessoas buscam segredos distantes, ignorando o que está próximo, acessível em seus próprios corações. O autoconhecimento não é fácil. Requer coragem para enxergar partes de nossa personalidade que preferiríamos esconder. No entanto, esse processo de descoberta é libertador. Em Romanos, capítulo 12, Paulo fala sobre a renovação da mente, que nos permite experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Poderia essa ser a chave para encontrar o reino dentro de nós? Quando abraçamos a luz do autoconhecimento, entramos em um território sagrado onde Deus age. Nossos olhos se abrem para realidades antes inacessíveis. O medo dá lugar à confiança e a dúvida se transforma em fé viva. O Evangelho de Tomé também apresenta um texto que recorda a parábola da ovelha perdida. Ele narra que um pastor tinha 100 ovelhas e uma, a mais velha, se perdeu. Então, o pastor deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. Ao encontrá-la, celebra de forma especial, dizendo que a ama mais do que as outras. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta a mesma história, mostrando o amor persistente de Deus por cada indivíduo. Embora para o mundo possamos ser apenas mais um, para o Pai Celestial, cada um de nós tem valor inestimável. Você já pensou no quanto é amado? Em Lucas capítulo 19, Jesus declara que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. É um convite para acreditar nesse amor restaurador. Não importa o quão longe tenhamos nos desviado, Deus nos procura e quando nos encontra, há grande alegria no céu. Outro verso do Evangelho de Tomé diz: "Quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei nele." É uma metáfora profunda da comunhão íntima que Jesus oferece. Em João, capítulo 15, Jesus se compara a uma videira e nos chama de ramos. Permanecer nele significa receber a seiva que nutre, sustenta e frutifica. Essa união não se limita a práticas religiosas superficiais, mas envolve a rendição do coração, a transformação da mente
e a disposição para seguir o caminho da obediência a Deus. Cada passo nessa jornada nos torna mais semelhantes a Cristo, refletindo isso em nossas atitudes, palavras e, acima de tudo, no amor. Esse amor, revelado por Jesus, não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora que nos torna luz no mundo. Em Mateus, capítulo 5, Jesus nos chama de luz do mundo. Ao bebermos da fonte que é Cristo, espalhamos brilho e esperança por onde passamos. É um estilo de vida que reflete a presença do reino de Deus em todas as áreas. Assim, o Evangelho de Tomé, mesmo fora da coleção bíblica oficial, ressoa com ensinamentos que se alinham aos dos evangelhos canônicos. As palavras de Jesus sobre autoconhecimento, humildade, amor incondicional e a presença do reino remetem aos mesmos princípios que lemos em Mateus, Marcos, Lucas e João. A essência da mensagem é o reino de Deus, já presente, aguardando corações dispostos a enxergá-lo. Ao longo deste texto, vimos que o chamado de Cristo envolve abrir os olhos para o que está diante de nós, abandonar a ignorância sobre quem somos e reconhecer nossa filiação divina. Ao fazer isso, deixamos para trás a pobreza espiritual e entramos em uma vida plena. Obrigado por ter chegado até aqui. Sua companhia torna essa jornada mais significativa e nos inspira a continuar compartilhando mensagens que nutrem e fortalecem a fé. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe nos comentários como você vê o reino de Deus em seu dia a dia. Cada testemunho é uma semente que se espalha, tocando outras vidas. Que o Senhor derrame bênçãos sobre você e sua família, trazendo luz em meio às incertezas e renovando sua esperança a cada manhã. Amém.